Momento da palavra e oração. A paz do Senhor, amados e queridos irmãos, irmãs e ouvintes da palavra de Deus. Nós estaremos ministrando o segredo de vivenciar as emoções. Para sermos pessoas autênticas e que têm autoestima elevada, precisamos identificar e vivenciar as nossas emoções de uma forma saudável. Esse é outro segredo que a palavra de Deus nos revela. Conforme Tiago 5,13, está entre vós alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Cante louvores. Nós vemos também em Romanos capítulo 12, o versículo 15. Alegrai-vos com que se alegram e chorai com os que choram. E em Eclesiastes 3:4, há tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar. Isso fala de saúde emocional. É preciso saber vivenciar cada emoção a seu tempo, bem como falar sobre elas, pois fazem parte da nossa estrutura. Contudo, há pessoas que fingem indiferença a tudo, especialmente a dor. Elas costumam sofrer caladas, escondem e reprimem seus sentimentos o tempo todo. Elas não têm o hábito de falar sobre o que sente, não partilham nada com o cônjuge, nem com algumas pessoas amigas e também da família, e não escrevem realmente também aquilo que precisa realmente ser passado. E mesmo que estejam vivendo uma crise grave, não procuram um aconselhamento do pastor, nem de um grupo de apoio com o qual possa abrir-se e conversar. As pessoas que não falam sobre seus sentimentos, que não se expressam, podem adoecer, adquirir gastrite, úlcera, dores lombares e na coluna. E com o tempo a repressão desses sentimentos pode desembocar em depressão e até em câncer. Às vezes são os pecados que as pessoas guardam e vão remoendo, que interferem na sua área espiritual e impede as bênçãos de Deus em todas as áreas. O que elas precisam fazer é confessar o seu erro, pedir perdão e receber a graça divina e a restauração de que precisam para viver com propósito na presença de Deus. O Senhor não nos estimula a fugir do problema, mas reconhecê-lo, ainda que traga dor, a lamentar-nos e a chorar, a buscar perdão e a cura. É isso que é dito em Tiago 4. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos, pois, perante o Senhor. Mas na parte B do versículo 10 está a consequência maravilhosa disso. E Ele vos exaltará. Há um tempo de chorar, mas há um tempo de sorrir. É importante viver, meu irmão, minha irmã, cada momento sobre a graça de Deus. Nós precisamos vivenciar as nossas emoções, livrando-se da raiva e do medo. Nós precisamos fazer isso. Para nós é bem mais fácil lidar com as emoções positivas, a alegria, o amor, o contentamento, do que com as negativas, como a raiva, o medo. Mas precisamos aprender, pois elas fazem parte da nossa paleta de emoções,
precisamos vivenciá-las, reconhecê-las e dar a devida atenção às mesmas, sem sermos dominadas por elas. As pessoas dirigidas pela raiva, por exemplo, ficam apegadas às mágoas, sem jamais superá-las. Em vez de aliviarem a dor por medo do perdão, estão continuamente revivendo o fato em sua mente. Fecham-se e interiorizam-se este sentimento. Resultado disso, acabam autodestruindo-se nas áreas espiritual, emocional e física. Isso porque a raiva, quando não é canalizada para uma mudança benéfica, sempre machuca mais quem a sente do que a pessoa que lhe trouxe tal indignação. Devemos aprender a lidar de modo saudável com a raiva, buscando em Deus o perdão para nós mesmos, pelos erros cometidos no passado e para quem nos feriu. Ah, meu irmão, minha irmã, para que o sol não se ponha sobre a vossa ira, a Bíblia nos diz, nós devemos resolver sempre a questão da melhor maneira, o mais rápido possível, fazendo as mudanças necessárias e praticando o bem, como nos recomendou Paulo. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem, conforme Romanos 12, 21. Agora já os medos geralmente são resultados de experiências traumáticas, expectativas ilusórias, pelo crescimento em um lar extremamente severo, ou por predisposição genética, independente do que tenha causado tal situação, as pessoas dirigidas pelo medo perdem com frequência grandes oportunidades em sua vida. E assim, infelizmente, não têm experiências com o Senhor, deixam de amadurecer e crescer espiritualmente, porque limitam a sua vida de fé. Existem diversas pessoas que limitam o seu potencial porque são dominadas pelo medo. Outras estão perdendo ou jogando fora as melhores oportunidades simplesmente porque o medo as impede de correr risco. Os medrosos devem desenvolver uma vida diária de fé para que atinjam os seus projetos, os seus sonhos e alcancem o seu foco. Devem aceitar o amor de Deus como uma realidade que lhes assegura aceitação, proteção, segurança e amparo. Oh, meu irmão, nós devemos lembrar que no amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo, conforme 1 João 4,8. Nós devemos confiar em Deus e em seu gracioso amor. Nenhum ódio, nenhum rancor ou medo deve dominar o nosso pensamento, senão vamos adoecer, e não é isso que Deus quer para a nossa vida. Além disso, também não devemos deixar nenhuma raiz de amargura brotar em nosso coração, porque por ela contaminamos a nós mesmos e aos que estão à nossa volta, conforme Hebreus 12:15. Perdoemos, amemos e ajudemos o próximo. Lancemos fora todo medo exagerado, toda insegurança, toda amargura e peçamos ao Senhor para colocar em nossa mente bons pensamentos, para aumentar a nossa fé.
Como o apóstolo São Paulo diz em Filipenses 4:8, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, nisso pensai. Nós temos que buscar ajuda em primeiro lugar a este Deus Todo-Poderoso. O apóstolo São Paulo disse aos irmãos em Cristo que vivia em Tessalônica: pedimos a vocês, irmãos, que aconselhe-se com firmeza aos preguiçosos, deem coragem aos tímidos, ajude os fracos na fé e tenham paciência com todos, conforme 1 Tessalonicenses 5,14. Normalmente as tímidas, os tímidos e os fracos na fé acham que seu problema é o pior de todos, ou que as pessoas vão rir delas. E muitas vezes, ao falar, descobre que ficaram remoendo as dores, enquanto outros sofriam muito mais. Elas devem aprender a sair do seu mundinho, da casca de proteção, e buscar ajuda, primeiramente espiritual. Em 1 Samuel, capítulo 1 e 2, vemos a história de uma mulher que mudou a sua vida quando resolveu abrir-se para Deus. Ana, quando ela resolveu ir ao templo, ajoelhar-se diante do altar e abrir seu coração, o Senhor a curou. Ana não aguentava mais ser escarnecida por Penina, a concubina de seu marido. Ana estava sendo humilhada porque não tinha filhos e canalizava sua raiva para si mesma. Talvez estivesse entrando numa depressão, mas ela se lembrou de que havia alguém que podia ouvi-la e foi ao lugar certo, ao templo. Abriu seu coração, derramando-se diante do Senhor, e obteve a cura do corpo, da alma e do espírito. E a partir daquele momento, ela se levantou. O semblante de Ana não era mais o mesmo. Por que aconteceu isto? Porque ela falou, desabafou seus sentimentos, e todo medo, toda insegurança, todo ódio, toda amargura se dissiparam, e Deus pôde agir. Naquele momento de desabafo, Ana se esvaziou do sentimento de inferioridade, de desprezo e de amargura. Aí o Espírito Santo entrou na vida da Ana, e ela não foi mais a mesma. Ela teve um filho, Samuel, e ofereceu ao Senhor. Ela se alegrou em Deus e o louvou em agradecimento, reconhecendo sua sabedoria e seu poder. O meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó, e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar-se entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. 1 Samuel capítulo 2, versículo 1 até o versículo 6, até o versículo 9. Então nesta manhã, meu irmão, minha irmã, talvez você esteja passando por um momento difícil, uma doença, uma adversidade, e pense:
Senhor, será que tu me amas mesmo? Por que permites que eu sofra tantos anos com essa enfermidade, ou com meu marido me traindo, ou com meu filho nas drogas, com esta dificuldade que tenho para perdoar? Não sou objeto do teu amor, Deus. Não sou especial para ti. Tu não me escolheste. Por que tanta diversidade? Se este é o seu caso, não desanime, meu irmão, não desanime, minha irmã. Deus conhece a sua estrutura melhor do que ninguém, e Ele sabe até onde você pode ser provado. Na hora certa, no momento exato, Ele proverá o milagre, restaurará o seu corpo, o seu casamento, libertará seu filho e o transformará em um homem ou uma mulher abençoada de Deus. A tribulação produz a paciência a experiência, e esta esperança, noutras palavras, a tribulação faz com que a gente amadureça na fé. Amadurecidos, podemos desfrutar melhor das bênçãos de Deus e ser bênção na vida dos outros. Na hora certa, o milagre chega. Não usemos nossa boca para murmurar no momento difícil, nem para maldizer ao Senhor. Cantemos para Deus onde dói, contemos para Deus onde dói, choremos, desabafemos, vivenciemos a dor, falemos sobre nossos sentimentos com alguém, peçamos oração, busquemos ajuda, conselho, se não houver ninguém confiável para conversar, escrevamos, extravasemos nossos sentimentos e muita coisa vai mudar em nossa vida, em nome de Jesus. E o milagre virá, a vitória virá, porque nós temos um Deus maior. Oh, meu querido, a história de Jó também é tremenda. Ele era um homem riquíssimo no Oriente. Um dia, por permissão de Deus, ele perde seus rebanhos, ele perde seus servos, ele perde seus filhos e é acometido de uma chaga maligna dos pés à cabeça. Em meio ao seu desespero, a esposa de Jó aconselha que ele amaldiçoe a Deus e morra, mas ele não. Ele dá uma lição tremenda de fé e fidelidade ao Senhor ao propor, recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em outras palavras, ele disse, soubemos viver o dia bom, mas agora vamos ter que aprender a vivenciar o dia mal na presença do Senhor. Eu não vou negá-lo. A palavra de Deus nos ensina a vivenciar o dia bom e o dia mal. É o que está escrito em Romanos 12:15. Alegrai-vos com quem se alegram e chorai com que choram. E em Tiago 5:13-14, se algum de vocês está sofrendo, ore. Se alguém está contente, cante hinos de louvor, de agradecimento. Se algum de vocês estiver doente, que chame os presbíteros da igreja para que façam oração e ponha azeite na cabeça desta pessoa, em nome do Senhor, e ponha no teu coração, a igreja do Senhor é um hospital, é um centro de reabilitação, é o corpo de Cristo, o organismo espiritual, por meio do qual Ele opera falando, curando, salvando, libertando. Recorra, procura uma igreja séria para congregar, peça ajuda, você não está sozinho, Deus o ama, você é especialista para Ele, você é especial para Ele, você tem valor, e não deixe que a circunstância interfira no seu humor, na sua fé. Esse é o grande segredo da vitória na vida da pessoa cristã, e que você tenha neste dia milagres, milagres, milagres e maravilhas do Senhor, e que você tenha um dia de paz, um dia de vitória na presença de Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus, fiquem na paz do Senhor Jesus.